não. Então estamos falando aqui dos sacerdotes, né, do tabernáculo, que eles iriam lá no lugar santíssimo, amarrado, quando dava errado, assim, eles eram puxados com corda, quando dava errado eles eram fulminados, né? Mas estamos querendo aqui entender a posição do Jesus, né? Do Jesus que uma vez por todas ele veio, né? Ele foi o anjo que foi gerado como um filho, né? Como filho. Então ele veio não somente como sumo sacerdote, mas como filho, né? Está lá em Hebreus 1, ali no versículo 5, né? 6, diz: a qual dos anjos eu gerei como filho, né? A qual dos anjos foi gerado como filho? Novamente foi introduzido, não é verdade? No 14 diz assim: todos os ministros, né? Eles foram para a salvação, todos foram muitos, né? Mas o que foi gerado como filho foi apenas um, né? Que foi o resiliente que estava em Jesus de Nazaré. Então, 7. Mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Pelos pecados de ignorância. Estou lendo Hebreus 9, versículo 7. Por ignorância, gente. Então, ignorância é o quê? É falta de conhecimento. Presta atenção. Querendo com isto dar a entender, né? A entender o Espírito Santo que ainda, né, o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então foi assim, na cruz Jesus diz: está consumado. Mas está consumado o quê? O sacrifício, né? Então houve uma transição. Que é a transição? De Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, ressurreto, o Jesus vivo, né? O Jesus de Nazaré, o histórico, então ali foi como teve simbolicamente, ele não morreu, né? Ele era o Filho de Deus, mas simbolicamente ele morreu. Por quê? Porque sem morte não há testamento, entendeu? Então foi preciso aquela morte simbólica para poder tornar vivo o Novo Testamento, a nova aliança, entendeu? Presta atenção, aí é fácil de entender. Então 9, né? E isto é uma parábola, versículo 9, tá? Para o quê? Para a época o quê? Presente. Qual é a época presente? Estamos falando daquela época de Paulo, né? A época presente, falando para quem? Para mim, para você? Não, falando para os hebreus. Nós apenas fazemos a exegese, extraímos para nós o quê? A visão, né? Mas estava sendo a doutrina para os hebreus. Preste atenção, tá bom? Não vamos confundir. Assim como eles confundem muitas coisas, história como doutrina, né? E assim confunde, né, as mentes e não deixa as mentes chegar à lucidez, a lugar algum. Então, 9. E isto uma parábola para o quê? Para a época presente. E segundo esta se oferece assim dons como sacrifícios, embora estes no tocante a consciência, presta atenção, fala muito de consciência, sejam que ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, gente. Então a religiosidade vive muito de ordenanças da carne, que é obediência, que negócio de obediência, mas é ordenanças da carne, obedecendo carne, nos propósitos da carne, né? Propósito carnal, né? Tanto é que o mundo religioso, cada um tem o seu estatuto, virou um monte de estatuto, não é o estatuto de Deus, é estatutos diversos, né? Virou o que? Uma divisão. Jesus veio trazer, unificar, trazer uma visão, não é verdade? Porque o reino era dividido, não é isso? As tribos lá se dividiu depois da morte de Salomão, né? Ficou reino do norte, reino do sul.
Aí mais tarde, primeiro ali no livro de Malaquias foi enviado ali para poder trazer aquela advertência ali para aquele povo, uma última, um último profeta, e ali depois passou-se acho que 400 anos em silêncio, né, para ver se o povo se atinava. Não, aí Jesus veio, trouxe o quê? O juízo, né? Trouxe o juízo para poder cumprir a profecia de Isaías 61, versículo 2, né? Porque ali você lê Isaías 61 todo, ele veio, aquele que foi gerado como filho, ele veio para proclamar, né, as boas novas de quê? De libertação. Mas a religiosidade não proclama libertação, proclama escravidão, né? Uma falsa libertação. Muito bem, mas não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é você trazer à memória, né, tudo aquilo que o Jesus veio pregar, que foi vida. Ele veio trazer vida eterna, ele veio libertar os cativos. E no versículo 2 de Isaías 61, ele veio trazer o quê? O dia da vingança do Senhor, né? Então, preste atenção bem nesse dia da vingança do Senhor, que foi exatamente o quê? A derrubada do templo físico, né? A derrubada do templo físico, que foi naquela geração, né? Mateus 24, versículo, acho que 34, por ali. Né? Naquela geração, Jesus falou, não vê tudo isso, né? Quando mostrou a beleza do templo, aí no início de Mateus 24, não vê, tudo vai ser derrubado. Mas o que a religiosidade fez, né? Isso vem da Idade Média, lá do tempo de Constantino. Arribou de novo o templo, né? E então dividiu de novo aquilo que Jesus uniu, não é verdade? Jesus veio para unificar. As tribos estavam o quê? Divididas. Reino do Norte, Reino do Sul, né? Então foi ali. Então ele edificou a igreja ali, né? Falou com Pedro, né? Edificou para aquele povo, para poder levar a palavra de libertação para aquele povo que era cativos, aquele povo que não entendia, que não tinha conhecimento, né? Para aquele povo, então, né? Mateus 10, versículo 5 ali, vocês vão, mas vocês não vão, gentios, não vão a lugar nenhum, vocês vão à casa de Israel, porque eu vim para poder proclamar essa libertação para a casa de Israel, né? É casa de Israel, é judeu, hebreu, é tudo a mesma coisa, entendeu? Presta atenção, hein? Entendeu? Então veio trazer para eles aquela libertação e também o que? O dia do juízo, porque eles eram o que? Um povo rebelde, um povo de dura cerviz. Não é verdade que vem lá a palavra nas escrituras, né? Então é isso. Então nós vemos aqui a partir do versículo 11, né? Nós lemos alguma coisa. Então tem que trazer essa consciência, né? Aqui no versículo 16 diz assim, vou ler do 15. Por isso mesmo, ele é o mediador, né, da nova aliança. Cristo é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte, né? Ele veio o quê? Tragada foi a morte pela vitória. Ele veio trazer vida e vida em abundância, né? Então ele venceu a morte. Então a nova aliança, a fim de que intervindo a morte, foi para isso que ele veio, gente. No primeiro Adão ganhou a morte, né, espiritual. Então o segundo Adão veio o quê? Vivificar. A promessa é essa. Entendeu? Não é a promessa de você comprar casa, de comprar isso, de comprar aí, falar de sei o quê. Deus te prometeu, Deus é fiel, Deus prometeu, vida e vida já deu, consumou na cruz, falou, está consumado. Entendeu? Deus amou muito da maneira que deu, já deu. Entendeu, seu filho? Para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Entendeu? Então leiam e meditem, recebam a promessa da eterna a herança, aqueles que têm sido chamados. 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, né? Então preste atenção, já houve, né, simbolicamente a morte, né, e no testador, que foi Jesus de Nazaré, né? Então não tem essa de que a toda hora está fazendo culto, anunciando a morte de quem? Porque Cristo agora vive, né? Podemos crer no amanhã, não podemos crer no hoje, verdade?
pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem que força o que de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sensacionada sem sangue, né? Então preste atenção, é isso. Nós temos que entender, ter consciência, entender o que está sendo falado, o que está sendo escrito, né? Não como ouvimos falar, mas a gente olhar, a gente meditar, né? Versículo 21 de Hebreus 9 diz assim, ó, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, que não há remissão de pecados. Então está falando aqui do tempo da lei, não está falando que vai ter uma continuação de derramamento de sangue. Está aqui falando, presta atenção, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo o quê? Segundo a lei. Segundo a lei, entendeu? Se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso era na lei. Mas no 23, ó, era necessário isso, né? Portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles o quê? Superiores, porque Cristo não entrou, presta atenção, versículo 24 de Hebreus 9, porque Cristo, então por isso está falando, é segundo a lei que havia derramamento de sangue, entendeu? Então Jesus veio uma vez por todas, ele foi cordeiro, não tem mais negócio de cordeiro, irmão, acabou, entendeu? Passou, entendeu? Você não é mais ovelha, você é filho de Deus. Ó, 24, porque Cristo não entrou, né, em santuário feito por mãos. Então vamos para a casa do Senhor, presta atenção, você tem casa de fazer reunião, assembleia, né, reunião ali, que está em comunhão com o seu irmão, mas não está fazer renovação disso com Deus, não é a casa de Deus. Deus está, eis que eu estou convosco todos os dias, mas não é em templo físico, né? Será que ele só está lá no templo? Será que só está nos montes? Será que só está ali ou aqui? E parece que lá Jeremias 23 diz isso. Acaso eu sou apenas um Deus de perto ou um Deus de longe? Né? Presta atenção. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava o quê? Chegou porque eu cheguei. Entendeu? Chegou junto. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não é aqui, não é lá. Jesus lá em Mateus, ele falou sobre isso. Quando falar assim, ó, o Jesus ali, vocês não acreditam. Ah, o Jesus lá, você não acredita. Entendeu? Então, quando a palavra diz lá no Salmo, vamos à casa do Senhor, porque está falando do tempo de Jerusalém. A casa que já foi o quê? Derrubada, que Jesus veio lá e proclamou lá em Mateus 24, a derrubada do templo, né? Vamos à casa do Senhor, mas vamos ver o tempo, para quem foi falado e quem falou. Presta atenção. Então, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do quê? Do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse nós está falando dos hebreus, repito, preste atenção, entendeu? Nós extraímos para nós, né, a visão. Isso aqui está falando os hebreus, né? Presta atenção, é igual Malaquias. Malaquias não está falando para mim nem para você. Ali o livro de Malaquias está falando para Israel, aquele Israel rebelde e aqueles sacerdotes também que estavam na mesma forma, né? Tá todo mundo cheio de confusão, não é verdade? E presta atenção, hein? Então não tinha conhecimento. Vai lá em Oséias 4, ali no início ao fim, tá ali, porque tu, sacerdote, negou conhecimento, né? E não tinha conhecimento nenhum de Deus, só via mentira, só via perjurar, confusão. Lê lá Oséias 4, entendeu? Quando chegou lá que ele mandou pela misericórdia ali Malaquias
né? Porque era Deus que falava através dos profetas, né? Está lá em Hebreus 1:1. Então Deus falou através de Malaquias, né? Aquela situação, né? Do dia do Senhor, aquele Senhor, né? Era Jesus de Nazaré, que já veio, o Messias, né? Ali você vê que ele está falando, ó, o Senhor vai vir, né? Proclamando ali o dia que o Senhor viria, né? E ali ficou um silêncio de 400 anos, e lá na frente o Jesus, o Messias, veio, né? Então, mas antes ele falou através de Malaquias para aquele povo de Israel. Não foi para você agora, entendeu? Aqui no Brasil, ou em Portugal, ou seja lá onde for, nos anos 2000, entendeu? 1900 e pouco, entendeu? Foi para aquele povo, naquela época, para Israel, entendeu? Para as tribos, né? Para as tribos, né? Porque estavam todos divididas, tudo em confusão, então viria o Messias para unificar, né, a visão e trazer um novo reino, um novo conceito, uma nova aliança eterna, aliança da graça. E ele veio, consumou, né? Presta atenção, hein? Então é isso. Então nós lemos aqui, né? Aqui no cabeçalho de Hebreus, no finalzinho de Hebreus 9, no princípio de Hebreus 10, diz assim, ó: os sacrifícios antigos eram humanos e transição, né? Transição, o que é transição? Daqui para aqui, ó, passar para outra margem. É o que nós estamos fazendo, nós temos que avançar na mente. Se você não for agora, não vai mais, né? Não vai, entendeu? Se vocês continuar amassando barro aí, igual o povo no deserto, entendeu? Religiosidade, sei o que, toda coisa daquele que me fortalece. Jesus é meu pastor, nada me faltará. Só isso, entendeu? Vocês não vão avançar para esse reino estabelecido, eterno, da nova aliança, né? Mas não, vocês querem viver nesse culto que não é racional, um culto que vive matando um Jesus soberano. Vive matando quem, gente? Presta atenção, entendeu? Fica fazendo em memória de quem? Tu viveu com quem? Tu estava com quem? Para o que morreu, para tu estar fazendo em memória? Entendeu? Presta atenção, se tu tem fé, a sua fé é no Deus vivo, no Deus vivo, que se move em nós, tá? Então é isso. Vamos aqui para finalizar essa passagem, Hebreus 10, aqui no versículo 9 diz assim: então acrescentou, vocês lêem todo, né? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, né, a tua vontade. Remove a primeira aliança para estabelecer o segundo. Mas por que a religiosidade só quer ficar na aliança que já foi removida? Por quê? Dá para entender isso? Não dá para entender. Na aliança que nem era para os dias de hoje, foi lá para Israel, na rebeldia deles, na dura cerviz, dos transgressores. Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, aqueles que viviam no pacto da lei, na condenação, mas que estão em Cristo, não há mais condenação, muito menos para nós, que nascemos já no reino estabelecido, reino eterno, né? Então, todos neste reino foram escolhidos. Quem são os escolhidos? Todos que estão já no reino espiritual, reino de Deus, né? Todos chamados. Mas quem são os escolhidos? É aquele que entende a visão e vive por ela, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não querem, tem que bater na mente dessa gente para poder ver se entende que o deserto está ficando deserto mesmo, né? Essa religiosidade de tudo certinho, tudo bonitinho, tudo costume, tudo tradição, tudo ritual, assim, entendeu?
de ego, de soberba, de vaidade. Isso aí está ficando para trás. Tem que avançar. Entendeu? Tem que avançar. Então, versículo 10 de Hebreus 10. Né? Presta atenção. Presta atenção. O que nós... Remove a primeira, né? E estabelece a segunda. Nessa vontade é que temos o que? Sido santificados. Na vontade dessa nova aliança, novo pacto. Por que eu vou viver de passado? Coisa que não me interessa, coisa que não foi para mim. Por qual motivo? Então nós respeitamos a autoridade, respeitamos uns aos outros, mas aí seguir o caminho, a gente segue de Cristo, né? A gente segue o novo, nem o caminho a gente segue, porque o caminho era Jesus de Nazaré. Nós seguimos o novo e vivo caminho. Santificados, né? Mediante o que? A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Gente, Hebreus 10, 10, vou ler do 9 e o 10 para melhor entendimento. Presta atenção, né? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove a primeira aliança para estabelecer a segunda. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do quê? Do corpo de Cristo. Não é nenhum tipo de oferta, do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Está falando daqueles, né, que viviam no lugar santo, nos santos, né, no lugar santíssimo, que oferecia coisa do povo. Então, Jesus veio, ó, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, né, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante o que? Até que os inimigos, gente, são os opositores, esses que são contra, e nem não entra, não deixa os outros entrar na visão, são os opositores, são Satanás, como Jesus falou, chamou Pedro lá, reta de mim, Satanás, falou a Pedro, hein? E edificou a igreja quem? A Pedro, entendeu? Opositor, entendeu? Então, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam que posto estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta, versículo 14 de Hebreus 10, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. Então foi na cruz que nós fomos santificados. Não adianta ficar fazendo culto dia e você santificava o culto dia disso, daquilo, entendeu? Porque foi na cruz, aqueles escolhidos, né? Então muitos foram chamados para entender a visão, mas poucos entendem, não é verdade? São 15. E disto nos dá o que? Testemunho também o que? O Espírito Santo, porquanto após ter dito, 16, para nós finalizarmos. Esta é a aliança que farei. Olha, está aqui o verbo farei, porque ainda não tinha acontecido que a conclusão da transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, porque só entrou, né, este reino espiritual na derrubada do templo, né, na derrubada do templo. Foi no ano 70 que Tito, né, filho de Vespasiano, entrou, né, lá, que é o filho do homem, que entrou ali e concluiu aquilo que Jesus pregou em Mateus 24. Então, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, que foi o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61, 2. Então, depois daqueles dias, o dia que derrubou o templo físico, e agora nós somos o templo, né? Porque ele viu, maior o que está em nós. É isso? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, né? Então agora não é o estatuto disso, estatuto daquilo, lei disso, lei daquilo do homem, não.
entendeu? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, olha, presta atenção, hein? Hebreus 10, 16, esta é a aliança que farei com eles, né? Mas hoje nós lemos que ele fez conosco, né? Esta é a aliança que foi feita conosco depois da derrubada do templo, né? De Jerusalém, da casa do tesouro. Não tem mais isso, né? Acabou. Então, esta é a aliança que ele fez conosco depois daqueles dias, diz o Yahweh. Porém, né, eu botei, no nosso verbo hoje, eu botei nos seus corações, que é mente, lucidez, as minhas leis, e sobre as suas mentes, escrevi, sobre as suas mentes. Então, entendeu? Quem nos ilumina é Deus, né? Então, esta vida divina, é esse conceito divino, é essa visão divina que nós temos que não somente andar, mas proclamar, né? Então, não vivemos mais por templos feitos por mãos, né? Que isso é coisa da igreja, mas nós somos nação, a nação escolhida, né? Fomos chamados, a igreja foi chamada, mas nós não somos daqueles que foi chamado, nós somos a nação escolhida, a nação da razão, que entramos, né? Não vivemos só de emoção, né? De cultos de emoção, mas vivemos do culto racional, da transformação, da razão, do entendimento, né? Do conhecimento, não é verdade? Então é isso. Então deixo essa palavra para hoje, para que nós venhamos a meditar nela, né? Para que nós venhamos a entender. Amém? Preste atenção, hein? Se inscreva, deixe seu like.